Bloco 11: Aprendizados, referências, estudos práticos e o nascimento da sua metodologia. Então, estudos, formações e influências que marcaram a sua jornada. Me conta a história do primeiro estudo, formação, curso, livro, prática ou técnica que realmente te impactou na vida, como você encontrou isso, o que isso tocou em você, como influenciou o seu jeito de atuar. Então, acho que foi o curso de negócios sociais, que eu também já comentei, foi mais ou menos em 2010. Eu estava trabalhando na Unilever e estava na área de planejamento, não estava muito satisfeito que ia, trabalhar com sustentabilidade. Como eu não estava conseguindo isso internamente, eu decidi fazer um curso, e aí eu cheguei num curso da Artemisia, que é uma aceleradora de negócios sociais, e que na época estava fazendo um curso para incentivar mais pessoas a conhecerem os negócios sociais, né? E acho que teve uma das coisas da chamada que me tocou muito, que era um pouco entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com as duas coisas, né? Então trazer um pouco essa coisa de que é possível fazer as duas coisas juntos, ter uma carreira que concilia essas duas coisas. E acho que isso também influenciou meu jeito de atuar muito no sentido de não só incorporar isso para a minha carreira, mas também para os meus projetos, né, para a consultoria com as empresas, né, mostrar que é possível muitas vezes sim conciliar as duas coisas, né, não é um ou outro, mas são parte econômica e parte financeira podem caminhar juntas com questões ambientais e questões sociais. Escreva um episódio em que você estudou algo que mudou completamente sua forma de entender a sua área. Saúde, relacionamento, negócios, espiritualidade, direito, educação. Bom, um estudo que mudou a minha forma de entender a área foi quando eu estudei um autor chamado Amartya Sen, que basicamente é um cara que fala, né, que o desenvolvimento humano é a grande questão para vencer a pobreza, vencer os desafios sociais que a humanidade hoje ainda enfrenta, né? Então ele traz as pessoas para o centro da questão e como, né, desenvolvendo pessoas que a gente vai de fato conseguir eliminar a pobreza, a fome e outras coisas no mundo. Então acho que foi uma grande referência aí que mudou. E se teve algum professor, mentor, autor ou referência que me marcou profundamente, me contar a história desse impacto. Eu já falei um pouco dessas duas pessoas, acho que o primeiro foi o Ray Anderson, CEO da Interface Corporation. Ele era um engenheiro de produção, de formação, né? Não só de formação, de atuação também, né? Então ele era CEO dessa indústria de carpetes. E em determinado momento da sua jornada ele foi confrontado, né, pela sua própria equipe com relação ao impacto que a sua indústria estava causando no meio ambiente. E aí, a partir dali, ele, né, foi iniciando uma jornada de sustentabilidade. A Interface foi uma das primeiras grandes empresas mundiais a ter metas, né, de impacto zero no meio ambiente. Ele mudou a lógica do mercado também, saindo de uma lógica de venda de produto para uma lógica de serviço, né, o que também reduziu significativamente o impacto ambiental da sua atividade. E, enfim, acabou servindo de inspiração aí para vários profissionais da sustentabilidade. E o outro é o Yunus, né, o banqueiro dos pobres, que também já contei aqui, né, criou o microcrédito e com esse novo sistema financeiro acabou ajudando aí a vencer, né, tirar muitas pessoas da linha da pobreza com a invenção do microcrédito. Depois, testes, práticas e descobertas feitas no campo de batalha. Me conta algo que você testou na prática com uma pessoa, uma turma, um atendimento, um caso, e que funcionou muito melhor do que você imaginava, né? Como é que você
descobriu isso. Bom, eu acho que eu vou falar da minha primeira turma de MBA. Uma coisa que eu procurei levar para eles ali foram alguns estudos de casos práticos, né? Então, para discutir, por exemplo, uma questão de como trabalhar o ESG na cadeia de fornecedores, a gente discutiu casos práticos de escândalos corporativos vinculados a trabalho escravo infantil e aonde eles, né, então tinham que discutir qual seria a ação, qual seria a mitigação. Discutimos também os casos de Mariana e Brumadinho, né? Eu já havia feito essa discussão em um curso que eu ofereci junto com o meu professor orientador de licença social para operar, e depois a gente, né, eu levei isso também para a minha disciplina de MBA de gestão de riscos. E eu acho que, né, os resultados foram positivos no sentido de tanto gerar um bom engajamento quanto níveis profundos de discussão. E eu acho que são casos que colocam as pessoas, né, de frente com realidades onde realmente as questões ESG precisam ser debatidas com mais profundidade, né? Descreva uma prática técnica ou abordagem que você tentou aplicar e que simplesmente não funcionou. Por que não funcionou? O que você aprendeu com isso? Acho que a minha experiência na Esquemar com os alunos da graduação, né, então eu ainda levei muito da abordagem que eu tinha do MBA, com uma parte grande também de conteúdos e etc., para essa turma. E era um semestre mais longo, né, um outro perfil de alunos e etc. E, enfim, não funcionou, né, a turma, não houve um encaixe ali com a turma e tudo. E, bom, foram vários aprendizados, mas dentre eles essa questão mesmo de linguagem, de leitura, de cenário, né, enfim, e de saber mudar a rota quando as coisas não estão indo bem, né, então de poder adaptar. Então acho que foi algo que eu aprendi nesse processo e que não funcionou, né. E se teve algum episódio em que você improvisou e esse improviso virou ouro, me conta essa história. Bom, história de improviso, que o improviso virou ouro, né? Então, também o projeto que a gente foi fazer com a Nestlé, a gente tinha uma reunião para apresentar para uma equipe grande de embalagens e, né, a gente tinha estruturado um roteiro ali junto com a equipe de SG, que era quem estava nos contratando. Mas logo no início, né, vieram vários questionamentos ali com relação ao, né, o que estava sendo proposto, a ideia, e a gente logo precisou mudar um pouco os rumos, né, fazer uma improvisação daquilo que a gente estava propondo, mas de forma também a acolher ali o que as pessoas estavam trazendo com relação ao processo, que basicamente era ter uma participação mais ativa de outras áreas e de como é que eles iam engajar outras áreas para além ali da área de embalagens, né? E, bom, e a gente, né, conseguiu daí, enfim, fazer algumas pequenas adaptações, incluir alguns atores que não estavam sendo, né, pensados ali inicialmente, e isso nos ajudou a conquistar aquele público ali da área de embalagens para a sequência do projeto, né? Seus padrões, jeitos, leituras e conexões que ninguém teve que ensinar. Me conta uma situação em que você percebeu que tinha um jeito único de perceber as coisas, pessoas, padrões, dores, emoções, comportamentos, sistemas. Descreva um episódio em que você percebeu algo que os outros não estavam vendo e isso mudou completamente o desfecho da situação. Bom, história de improviso, que o improviso virou ouro, né? Então, também o projeto que a gente foi fazer com a Nestlé, a gente tinha uma reunião para apresentar para uma equipe grande de embalagens e, né, a gente tinha estruturado um roteiro ali junto com
com a equipe de SG, que era quem estava nos contratando. Mas logo no início, né, vieram vários questionamentos ali com relação ao, né, o que estava sendo proposto, a ideia, e a gente logo precisou mudar um pouco os rumos, né, fazer uma improvisação daquilo que a gente estava propondo, mas de forma também a acolher ali o que as pessoas estavam trazendo com relação ao processo, que basicamente era ter uma participação mais ativa de outras áreas e de como é que eles iam engajar outras áreas para além ali da área de embalagens, né? E, bom, e a gente, né, conseguiu daí, enfim, fazer algumas pequenas adaptações, incluir alguns atores que não estavam sendo, né, pensados ali inicialmente, e isso nos ajudou a conquistar aquele público ali da área de embalagens para a sequência do projeto, né? Seus padrões, jeitos, leituras e conexões que ninguém teve que ensinar. Me conta uma situação em que você percebeu que tinha um jeito único de perceber as coisas, pessoas, padrões, dores, emoções, comportamentos, sistemas. Descreva um episódio em que você percebeu algo que os outros não estavam vendo e isso mudou completamente o desfecho da situação. Acho que uma coisa que eu percebo de ter um jeito único, né, está um pouco relacionado à minha capacidade de síntese, né? Então, em vários momentos, né, assim, por exemplo, para fazer alguns diagnósticos e planejamento, né, a gente faz entrevista, conversa com as pessoas tendem às vezes a também, né, trazer muita informação sobre aquilo que acontece. E normalmente nos fechamentos eu faço então, né, um pouco essas sínteses para depois conseguir avançar. E acho que essa capacidade de síntese ajuda até as pessoas mesmo a organizarem as suas ideias, né? E acho que ao longo do tempo eu fui recebendo um pouco esse feedback, assim, de conseguir sintetizar às vezes cenários complexos, clarear um pouco, né, de desafios mais complexos né, em pontos assim mais simples. Então é isso, 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 e as pessoas com isso conseguem ter um entendimento mais claro. Escreva um episódio que você percebeu algo que os outros não estavam vendo e isso mudou completamente o desfecho da situação, né? Acho que eu contei aqui já do caso quando eu trabalhava na Unilever, né? E a gente recebeu do gerente lá da área de Customer Service uma demanda que eles, né, queriam entregar um projeto porque, né, a forma como a Unilever estava entregando os pedidos estava gerando muito plástico stretch, porque o Walmart solicitava isso em camadas, em caixas únicas, etc. E o Walmart estava incomodado com aquela quantidade de plástico. E eu acabei percebendo que a questão não era só o plástico em si, né, mas essa ineficiência do processo, ela trazia outros impactos ambientais, que era a ineficiência dos veículos, mais quilometragem, mais emissões de gás de efeito estufa. E quando a gente mudou o foco, né, da geração de plástico, mas para essa eficiência mais ampla, a gente, né, conseguiu avançar inclusive em pautas, né, do negócio ali, de custo, de nível de serviço e etc. Se teve algum momento que você sentiu que estava baixando um download, recebendo um insight ou conectando pontos como se fosse natural, conta um exemplo. Bom, teve um projeto que a gente fez com uma empresa metalúrgica chamada CCS Tech, né? Então a gente também fez um diagnóstico e um processo de planejamento. Mas na reunião de apresentação do diagnóstico, né, eu acho que eu consegui conectar para eles muito bem aquilo que eles já vinham construindo em termos de agenda ESG, mas com pontos que eles nem viam como ESG. E aí, ao mesmo tempo que eu ia trazendo essas informações, eu já ia falando de oportunidades e de pontos de melhoria. E acho que isso também foi saindo bastante natural. Acho que em outros diagnósticos também que eu apresentei também sempre foi
sendo um pouco nesse sentido, então com a União Química, com a DPA Brasil, né? Então teve um pouco essa coisa de e muitas vezes, né, para executivos, né, construir uma versão executiva de um diagnóstico ESG, mostrando para eles a real situação da empresa e para onde a empresa precisava fazer, né? Coisas que todo mundo fazia e você percebeu que não funcionava. Me conta sobre algo comum no seu mercado que você tentou aplicar e percebeu na prática que não fazia sentido. O que era isso? Como você percebeu o problema? Estou pensando aqui, né, numa coisa, porque eu também, assim, como consultoria, eu sempre fui construindo as coisas do meu jeito, né? Difícil falar um pouco do mercado, de coisas que eu tentei aplicar na prática, que eu vi que não faziam sentido. Uma situação que eu fui contra a maré do seu jeito e que deu certo, né? Eu acho que um pouco contra a maré, né? Apesar de muitas empresas hoje trabalharem com uma noção de um comitê de sustentabilidade, de um comitê de SG, mas uma coisa que eu acho que eu implementei bem em várias empresas foi a questão dos grupos de trabalho, né? E aí entender que um comitê sozinho ele não resolve, né? Você precisa de áreas técnicas, você precisa de especialistas. Então a gente foi em algumas empresas ramificando esse comitê para grupos mais especialistas, né, que tratavam temas específicos e com isso a gente conseguia sair de um comitê maior, mas trabalhar em vários grupos menores e acho que isso fazia também com que a agenda andasse mais rápido, né? E algo que eu tentei aplicar e percebi na prática que não fazia sentido. É, eu vejo hoje que talvez tenha, né, assim, momentos que a empresa para falar sobre sustentabilidade, ESG, né? Então vem uma semana do meio ambiente, né, e etc. Mas eu não acho que isso funciona, né? Acho que você precisa ter um trabalho de cultura, treinamentos, etc., com relação à sustentabilidade mais profundo, né? Então, na Bemaure Brasil, a gente trabalhou em várias instâncias, né? A gente teve um treinamento para lideranças, a gente teve um curso na Universidade Corporativa, a gente teve uma formação específica com alguns representantes de área, né? Então, acho que essa formação multifacetada para diferentes níveis, etc., é o que funciona mais do que uma palestrinha isolada, né, na Semana do Meio Ambiente, alguma coisa assim, né? Bom, me conta sobre o primeiro grande insight que te deu a sensação de isso é um pilar do meu método, onde você estava, o que aconteceu para isso surgir. Eu acho que, né, o primeiro projeto mais solo da minha consultoria, tiveram três coisas que eu construí ali, que depois eu levei para os outros trabalhos, né, que foi diagnóstico, treinamento e planejamento, né? Então, a primeira do diagnóstico foi entender que, né, muitas vezes as empresas, por mais que elas possam estar iniciando uma jornada ESG, elas já têm, né, ações ambientais, sociais e de governança acontecendo, né, ainda que de uma maneira talvez não conectada ou não chamando de ESG, não com esse nome, isso já está presente, né? Então, fazer um diagnóstico que ajuda a empresa a se conectar com aquilo que ela já faz, né? E aí, claro, também trazer as oportunidades, mas eu acho que isso ajuda as pessoas também a comprarem mais a ideia. Se você faz um diagnóstico também só mostrando de que a empresa está mal em tudo e precisa fazer um monte de coisa, etc., talvez dá aquela impressão de que, né, a estrada é muito longa. Então, no diagnóstico, eu procuro sempre dar à luz também aquilo que já é feito, aquilo que acontece, que
faz parte dessa jornada ESG e aí junto com isso a gente traz as oportunidades. Então, acho que isso foi algo que eu percebi logo no primeiro diagnóstico ali na Bemauri, de que eu também precisava disso para conquistar ali as pessoas, os gestores, e para não parecer que também estava tudo começando muito do zero. E aí um episódio onde você organizou algo que antes parecia caótico, e isso virou um princípio da sua atuação. Eu acho que, na verdade, né, na Bemauri Brasil, na DPA Brasil, na CCS Tech, né, foram algumas das empresas onde a gente fez esse processo de diagnóstico e planejamento. E eu acho que o planejamento, ele muitas vezes trazia essa organização desse lugar mais caótico, né? Então a empresa fazendo um monte de ações ESG, ações ambientais, ações sociais, internas, externas, etc. E a gente então ajudava a trazer isso para um guarda-chuva comum, né, para uma estratégia comum, dizer, olha, então tudo isso é parte do que a empresa precisa fazer dentro da agenda de ESG, então acho que isso também virou um princípio da atuação no sentido de que, né, às vezes esse ambiente de fazer um monte de coisa, mas peraí, como é que essas várias coisas se conectam com uma estratégia maior e o que é essa estratégia maior de ESG? Né? Isso vira um princípio da nossa atuação, que é a gente precisa ter clareza também para onde a gente quer chegar com essa agenda. Né? Não é apenas sair fazendo porque o concorrente está fazendo ou porque alguém disse que precisa ser feito, mas é ter entendimento realmente de quais brigas comprar, quais temas são mais relevantes para a sua empresa. Né? Então tem esse conceito da materialidade também na sustentabilidade, que nada mais é do que identificar quais são os pontos de ESG mais relevantes para a sua organização. Então, eu acho que esse é um princípio também de atuação. E se teve algum caso ou atendimento que sozinho estruturou uma parte inteira do seu método, conta essa história. Teve, né, um trabalho com a Caixa Seguridade, a gente fez um primeiro trabalho de sensibilização, né, voltado para os gestores entenderem o que era ESG, o que era sustentabilidade, mas havia uma segunda parte que era focada então em como incorporar isso em novos produtos e serviços. Né? Então a gente precisou desenvolver ali toda uma metodologia de como, né, essas pessoas poderiam pensar em novos produtos e novos serviços conectados a temas de ESG. Então, né, eu desenvolvi ali, me inspirei também em outras metodologias já consagradas, então metodologia do design thinking com duplo diamante, né, onde você primeiro abre mais um espaço de, né, de brainstorming mais amplo, depois você começa a fechar e escolher algumas ideias, depois você pega uma daquelas ideias, abre de novo de uma forma mais ampla, como se você não tivesse ali restrições de orçamento, de recursos, etc. E aí você termina fechando numa ação, num projeto prático que a empresa pode colocar em prática. Então, acho que esse caso com a Caixa de Seguridade em específico trouxe um pouco isso. E saberes que você unificou ao longo da vida. Me conta uma história que mostra como você uniu conhecimentos de diferentes áreas para criar algo seu. Acho que isso está um pouco agora na minha mentoria, né? Quando eu trago ali coisas, né, que vão desde mais amplas de propósito e estratégia, e aí no propósito eu acho que isso toca também espiritualidade, toca uma visão de mundo mais ampla, já conectando a estratégia do negócio, aí é uma visão já bem business mesmo, mas como é que se junta essas duas coisas e isso dá a base para a mentoria, para a pessoa então daí conseguir enxergar oportunidades, projetos, ações mais concretas, mas essas duas frentes dão um pouco essa base. E descreva uma situação em que você percebeu que sua experiência pessoal influenciava diretamente sua prática profissional. Também falei um pouco, acho que quando você trabalha com sustentabilidade, né, se, claro, eu trago isso para o meu trabalho, mas eu trago isso para o meu dia a dia, né? Então, há muitos anos já, por exemplo, eu faço a compostagem dos meus resíduos orgânicos,
minha casa e percebendo até a simplicidade disso, né, em muitos projetos eu fui levando esse desafio, né, do por que não as pessoas também não implementarem isso, né? Então hoje eu faço, por exemplo, um projeto com uma cozinha industrial que mais da metade dos seus resíduos são resíduos orgânicos, né? Então eu estou levando isso para eles, de que forma que eles podem também estruturar uma compostagem dentro da operação e reduzir com isso significativamente a quantidade de resíduos que eles precisam descartar externamente, né? E se teve algum momento que você percebeu que aquilo que você ensinava, fazia, hoje era resultado de tudo que você viveu, me conta esse momento, né? Eu acho que agora, como professor de ESG e sustentabilidade na Fundação Dom Cabral, né, basicamente é uma disciplina que eu vou ensinar muito do que eu aprendi na minha trajetória, né, na minha carreira e tudo. Acho que um dos meus grandes objetivos é inspirar também os alunos a buscarem carreiras em sustentabilidade, ESG, e acho que contar um pouco da minha história, né, ao longo do semestre, também trazer para eles um pouco essa sensação de que é possível, né, como, né, para alunos da graduação em administração, como tem carreiras em finanças, em marketing, né, em várias áreas, eles podem também pensar nessa carreira em sustentabilidade ESG. E acho que é isso, e acho que o que eu ensino é resultado daquilo tudo que eu vivi, né. Sua forma única de enxergar a transformação do outro. Me conta uma história que representa como você enxerga a transformação humana, emocional, física, financeira, relacional e espiritual. Olha, eu acho que ao longo, né, eu sempre tenho me deparado com executivos, homens e mulheres de negócios, né, que se criaram muito com essa base de o business as usual, dessa visão corporativa de que as empresas precisam gerar mais lucros, mais resultados, mas que foram percebendo ao longo das suas trajetórias, né, a importância também de olhar para fatores humanos, olhar para fatores sociais, olhar para aspectos ambientais, né, e acho que nem todos os executivos têm essa visão ou passam por isso, mas eu vejo muitos em algum determinado momento da vida e por diferentes motivações enfrentarem esse tipo de situação, né? E acho que tem um diretor de indústria, né, que eu venho trabalhando já há alguns anos e já sempre achei uma liderança muito humana, uma pessoa que, né, assim, se preocupa com as pessoas para além só do trabalho, dos resultados, mas que ao longo dessa trajetória acho que foi aprendendo ali com a minha consultoria, junto comigo, a entender mais, né, sobre meio ambiente, sobre a sustentabilidade, sobre os impactos das operações no dia a dia. Não é que ele não soubesse, né, assim, mas eu acho que saindo até de um lugar também mais técnico e indo para um olhar mais amplo, né, dos impactos disso no negócio, de como isso realmente pode transformar o negócio dele de uma forma mais para o bem, né. E descreva um atendimento, caso o resultado que te mostrou claramente o que funciona de verdade na sua visão, né. Acho que tem vários, mas acho que com essa empresa, a Bemauri, também tem um caso que é um projeto que eles já tinham até antes da minha chegada, mas acho que depois que a gente estruturou a agenda de ESG ficou muito mais claro, mas era um projeto de cogeração de energia com biogás, né? Então eles iam fazer uma ampliação da estação de tratamento de efluentes, essa estação ia gerar um gás biometano, e eles perceberam que havia uma oportunidade de fazer um investimento numa estação que atendesse os padrões de legislação e etc., mas que pudesse ao mesmo tempo fazer essa geração de energia, e essa geração de energia, né, que hoje representa mais ou menos um 30% da energia que eles consomem internamente no site, então essa geração própria obviamente compensaria esse investimento de mais longo prazo, né? Então, para mim, é um caso muito claro de a resolução de uma questão ambiental gerando
resultados econômicos e financeiros para a organização, e mostrando claramente como é que isso funciona de verdade. Teve algum episódio em que você viu que seu método, mesmo informal, transformou alguém de forma profunda, né? Conta isso. Olha, eu acho que quando eu também fiz um trabalho na BPA Brasil de diagnóstico, planejamento, formação do comitê, né? Então isso foi um trabalho com um gerente que era muito focado na área de segurança, né? Tinha uma trajetória, uma carreira que vinha muito dessa área e que foi, né, aos poucos descobrindo e despertando esse interesse pela área de ESG de uma forma mais ampla, pela sustentabilidade de uma forma mais ampla. E ao final desse processo, né, que a gente passou e etc., ele percebeu que era aquilo que ele queria trabalhar. Assim, ele não queria mais estar só com segurança, mas ele queria ter essa visão mais amplificada. E eu acho que isso, né, assim, transformou ele de uma forma profunda, né, em termos de visão de carreira, daquilo que ele queria trabalhar e daquilo que ele queria fazer. E o nascimento real do seu método, mesmo antes de você saber, me conta quando você percebeu que já tinha um método mesmo antes de chamá-lo de método. Qual foi o caso, episódio, situação? Eu, assim, né, eu venho de uma formação em engenharia de produção, né? Então a gente já pensa muito, o engenheiro de produção pensa muito em processo, né? Tem que fazer isso, vir para cá, seguir ali, etc. Então eu acho que, né, logo quando eu iniciei os trabalhos, né, dessa jornada SG, eu já a jornada ela já estava sendo desenhada um passo a passo de jornada, né? E aí mesmo antes de chamar desse nome, eu percebia que a gente tinha lá, então tá bom, você começa com um diagnóstico, você desenha a sua materialidade, você faz um plano, você implementa, você acompanha, você comunica, né? E descreva uma história que te mostrou que seu jeito funcionava de forma repetível, né? Eu acho que foi eu vendo que, né, assim, o que eu fazia numa empresa eu depois podia levar para outras empresas, mesmo sendo de setores completamente diferentes, né? Então, o processo que eu comecei fazendo com indústrias alimentícias serviu para a indústria farmacêutica, serviu para a metalúrgica e tal. E aí, claro, com adaptações, com alguns ajustes, mas no fundo né, era possível repetir. E se teve algum momento que eu percebi que a minha metodologia era diferente de tudo que eu já tinha visto, né? Eu acho que hoje a metodologia tem diferente, outras empresas, outras consultorias têm jornadas ESG e fazem isso, mas eu acho que como é que a gente de fato conecta isso ao negócio, assim, né? De como é que a gente vai construindo de forma que, né, as instâncias, as validações, as aprovações, elas estejam sempre pautadas ali por tomadas de decisões mais amplas do negócio, se conectando à agenda. Então, acho que um pouco também de entender, né, não dá para criar uma agenda SG do nada, mas essa agenda SG, ela precisa permear o negócio, então ela precisa entrar dentro de agendas já existentes do negócio, de comitês, de reuniões, de coisas que já acontecem, porque é dessa maneira que ela vai, de fato, conquistar a estratégia e conquistar essa liberdade. Bloco 12, sua diferenciação, sua essência profissional é o que te torna único, né? O que te torna diferente sem esforço. Me conta a história de um momento que alguém te disse que você é diferente. O que aconteceu, o que exatamente te destacava, né? Quando eu... Acho que tem duas situações. Quando eu saí da Unilever, eu lembro de ter uma conversa com um coordenador que, né, fala um pouco isso, assim, né? Os trainees na Unilever tinham uma fama, às vezes uma aura, assim, de, né, como tinha uma carreira muito acelerada, né? Então, de que
tinha um pouca humildade, né, e pouco contato ali humano com as outras pessoas e tal. Acho que quando eu fui sair, esse coordenador me falou um pouco, né, de que ele já tinha visto alguns trainees passarem por ali, de que ele achava que eu tinha uma visão mais humana do que os outros e em um momento, né, eu tinha essa coisa de me achar melhor ou achar, mas eu, né, lidava de uma maneira ali muito igual e equilibrada. Então acho que esse é um episódio. Quando eu entrei na ITCP da Fundação Getúlio Vargas, né, num campo então mais social, onde as pessoas tinham uma visão mais de projetos sociais, eu acho que o que eu tinha de diferente naquele momento em que eu trazia e era reconhecido ali pelo meu gestor era o fato de ter uma visão de negócios sem perder de vista a questão social, mas conseguir ter uma visão dos projetos, se os projetos iam parar de pé, né, se eles iam conseguir gerar renda, receita, faturamento e etc. Então acho que isso também me destacava ali de alguma maneira. E quando eu entrei na Fundação Dom Cabral, né, eu entrei por um convite para participar de uma pesquisa focada em gestão de resíduos sólidos e economia circular. E naquele momento também era isso, eu já tinha muita experiência com esse tipo de projetos, já tinha passado, né, por várias organizações que trabalhavam uma visão de economia circular e o que eu acho que eu consegui agregar que outros pesquisadores não estavam agregando era justamente uma visão de como construir isso na prática, né? Como fazer uma pesquisa que abordasse os vários elos ali de uma cadeia de reciclagem, sem perder de vista esse processo de uma economia mais circular. Descreva um episódio que você percebeu que tinha um talento natural, algo que você faz sem esforço, mas que impacta profundamente as pessoas, né? Cliente, paciente, aluno, seguidor. Eu acho que essa questão de saber ouvir as pessoas, né? Muitas pessoas me procuram muitas vezes para pedir conselhos, né? Quando elas estão com alguma dificuldade no trabalho, elas querem mudar de emprego, elas, né? Enfim, mesmo questões pessoais, né? E E eu acho que é isso, né? Eu fui perceber que saber ouvir, né? E acho que isso leva para a mentoria também, né? Então, antes de propor soluções ou caminhos, a gente precisa escutar o que, que a pessoa quer, o que, que ela está sentindo, quais os problemas e desafios que ela enfrenta, né? E se teve alguma situação em que você pensou, eu enxergo isso de um jeito que ninguém mais enxerga, né? Me conta essa história. Teve esse episódio agora que eu falei da pesquisa em economia circular recente. Acho que, assim, né, também eu brinco assim, né, como engenheiro de formação, os engenheiros têm um lado muito das exatas, da razão, né, e tudo, que, enfim, levam muitos engenheiros a alçarem grandes voos dentro das empresas, né. Mas eu percebi que eu tinha algo diferente, né, até por esse caminho e ter ido mais para sustentabilidade, mas né, com mestrado na área de licença social para operar, né, relacionamento com comunidade. Então, acho que tinha uma visão diferente do que outros engenheiros. Não é que ninguém enxerga isso, mas eu acho que dentro desse campo razão, lógica, né, é difícil as pessoas olharem para esse lado mais social, humano, né, das empresas, dos projetos. E eu também acho que, né, quando eu falei, quando eu saí da Unilever, né, eu tinha essa carreira de trainee, e eles me ofereceram uma posição para me tornar gerente na área de segurança, que não era a área que eu queria. Mas eu acho que todo mundo achava que esse era o caminho óbvio, né, que eu deveria aceitar um pouco essa posição só por ser uma promoção, ganhar um maior salário. E eu enxergava que aquilo não ia me satisfazer, assim, o meu propósito, né, de trabalho, de vida. Eu já tinha, né,
ficado 2 anos na área de planejamento, estava 2 anos na área de sustentabilidade, mas eu achava que para me tornar um gerente de segurança ia ser dar alguns passos para trás nisso. E acho que, né, colocar o meu propósito acima da remuneração, acima do plano de carreira, eu acho que, né, pouca gente enxerga dessa forma e na época eu via que muita gente se surpreendeu com a minha decisão, né. Seu jeito único de trabalhar, me conta sobre uma situação em que você fez algo do seu jeito e a pessoa teve um resultado inesperadamente bom, né. Eu acho que essa pesquisa, né, quando eu cheguei, que eu comentei a pesquisa sobre gestão de resíduos e economia circular, então até então ela vinha sendo trabalhada de uma forma de, né, com revisão da literatura e etc, né, e tal. E eu trouxe uma visão de falar, não, o que a gente vai fazer aqui vai ser, né, trazer a economia circular, que era o tema da pesquisa, de fato para o centro, para o coração. Então, como é que a gente mapeia os diferentes elos da cadeia e em cada elo da cadeia a gente vai mapear quais são os problemas, quais são as boas práticas e potenciais de melhoria, né? E eu acho que esse jeito trouxe um resultado, né, que foi satisfatório. A pesquisa também acabou sendo bem aceita não só pelo cliente que estava nos contratando, mas de uma forma geral também pelo mercado, né. E descreva um episódio em que alguém tentou copiar o seu jeito, mas não conseguiu reproduzir o mesmo impacto. Olha, quando eu fiz o projeto da Unilever com o Walmart, né, depois de um tempo a gente viu o sucesso e outras pessoas da área de planejamento me procuraram para a gente replicar isso para os outros key accounts que tinham na empresa, né? E eu acho que, de certo modo, a gente teve sucesso assim na replicação da metodologia, da ferramenta e tal, mas faltava neles ainda essa visão e um entendimento mais claro da importância do porquê que a gente estava fazendo aquilo, né? Que não era só uma questão de melhorar o nível de serviço, reduzir os custos, mas que também a gente estava querendo reduzir esse impacto ambiental, né? Se teve algum momento que você percebeu que sua entrega era mais profunda, mais humana, mais técnica ou mais estratégica à média, me conta essa cena, né? Eu acho que, né, com o projeto que a gente fez com a CCS Técnica, que é uma metalúrgica do interior de São Paulo, quando a gente apresentou o diagnóstico, né, e depois fizemos o planejamento junto à diretoria da empresa, ao board da empresa, né, que era a CEO e o diretor financeiro e o diretor de operações, a gente teve um feedback muito positivo, assim, de tanto uma coisa de, agora eu entendi o que é sustentabilidade ESG, como agora eu vejo o quanto isso é importante para o nosso negócio, né? Então, acho que a gente ali conseguiu fazer muito do que eu falo, que é conectar a sustentabilidade à estratégia, à visão de longo prazo do negócio, e acho que a gente faz isso melhor do que a média, não só trazendo um discurso de, precisamos fazer isso porque tem que reduzir o impacto ambiental, mas como você reduzir o impacto ambiental, você tem ganhos de eficiência, você tem ganhos de economia, de uma série de coisas. E o que você faz que outros profissionais não fazem? Me conta uma história onde você percebeu que estava entregando algo que outros profissionais normalmente não entregariam. Eu acho que assim, tem um tema, né, da área de ESG em específico, quando a gente fala de transição energética, mudanças climáticas, que as empresas precisam fazer os inventários de emissões, né?
E muitas empresas elas fazem o inventário, mas meio que para cumprir tabela, né, e não enxergam aquilo de uma forma mais estratégica, né. Então tendo um entendimento de que às vezes a troca de um combustível, ela não só representa, né, uma questão mais sustentável, mas ela representa menos risco, ela representa menos custo, ela representa outras coisas, né. Então acho que em algumas empresas onde eu fazia esse trabalho do ESG, eu começava a pedir para olhar mais desse inventário, entender melhor onde estava o impacto deles e ajudando eles a identificarem oportunidades ali de melhoria, política de etanol, troca de empilhadeiras a gás por empilhadeiras elétricas e tal, né. Então acho que um pouco isso. Descreva um caso que você resolveu algo que outros não conseguiram resolver e explique como aconteceu isso na prática. Vou voltar nessa pesquisa, né, a primeira pesquisa com a Fundação Dom Cabral, mas acho que era isso. Acho que a pesquisadora anterior que estavam, né, eles não tinham uma visão muito clara de gestão de resíduos de economia circular, então eles estavam aprendendo para poder fazer, né, e eu, né, conseguia já trazer uma expertise daquilo que o mercado fazia, das principais leis, né, do que estava acontecendo, de o que as empresas tinham de boas práticas e etc. Então, foi conseguir conectar isso e trazer para dentro da pesquisa, né? Se teve algum momento que você viu claramente uma falha no mercado e decidiu suprir essa falha do seu jeito, conta esse episódio. Eu acho que a ferramenta de métricas da licença social para operar, né, que eu desenvolvi no meu mestrado e hoje eu levo pela consultoria, ela, ela supre uma falha do mercado que é o seguinte, né, muitas empresas mineradoras, indústrias extrativistas, elas começaram a reconhecer a importância, né, de trabalhar a área de relações comunitárias e de ter uma boa relação com as comunidades do seu entorno, e com isso começaram a investir, né, dinheiro e recurso em projetos sociais, em iniciativas sociais, mas sem ter uma avaliação clara também de qual a percepção da comunidade com relação a essas ações, a visão que a comunidade tem da empresa de uma forma geral, né? Então, já ouvi inclusive de grandes empresas dizendo, a gente mede, né, a nossa área social pelo número de ações que a gente executa, quantas a gente implementa, mas não tem uma avaliação de como é que a comunidade realmente percebe, né, esse trabalho. Então essas ferramentas, né, essa ferramenta, na verdade, de mensuração da licença social, que aí tem um questionário aplicado junto à comunidade, ela vai trazer um pouco uma solução para o que hoje o mercado falha em conseguir ver, né? Muitas empresas seguem isso, fazendo grandes investimentos, mas sem ter clareza de quais territórios são mais críticos, quais comunidades são mais críticas, onde ela precisa eventualmente dar mais atenção, né? A sua inteligência natural, técnica, emocional, espiritual e estratégica. Me conta uma história que revela a sua inteligência natural, técnica, emocional, espiritual, sensorial, estratégica, algo que brota de forma intuitiva, né? Então, posso falar desde a escola, quando eu tirei 103 em física, né, num ano que valia 100. Acho que isso já mostra um pouco dessa inteligência, né, lógica. Mas eu acho que hoje, com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo essa inteligência de conseguir ver oportunidades para negócios nos desafios ambientais e nos desafios sociais, né? Então, conseguir conectar. A empresa tem um problema de falta de mão de obra qualificada, né? Então, como é que ela investe num projeto social que vai trazer reputação, vai trazer imagem social e ao mesmo tempo vai resolver um, um, um problema de RH que ela tem de recursos humanos, né? Como é que a empresa pode enxergar já os seus programas de eficiência energética, de eficiência hídrica, mas do ponto de vista que conecta isso com a sua estratégia
e ajuda ela a entregar uma estratégia de ESG, né? Descreva uma situação em que você conectou pontos que ninguém mais estava conectando, né? Recentemente a gente fez um diagnóstico, um planejamento com uma indústria, uma cozinha industrial, né? E eles já têm há um bom tempo um programa social de voluntariado e etc., que distribui marmitas ali, né, em regiões vulneráveis de São Paulo. Mas o que eu, né, acho que conectei de pontos que eles não estavam vendo muito era justamente de mostrar a conexão desse projeto social com a estratégia da empresa, né, mostrando que diferente do que outras empresas fazem, que às vezes é sair investindo em um monte de projeto social, eles estavam fazendo um projeto social que tinha relação direta com o negócio, né? Então eles são uma cozinha industrial e eles estavam produzindo marmita, mas como que eles poderiam pensar isso também de uma forma mais estratégica, né? Porque esse processo começou um pouco antes da pandemia, ganhou força com a pandemia, mas sem muita estrutura, sem muita visão de parceiros, de voluntários, né, de até indicadores mesmo para isso. Acho que é um ponto que a gente conseguiu conectar que ninguém estava vendo, né? Se teve algum episódio em que você previu algo, comportamento, evolução, consequência, resultado antes de todo mundo, me conta isso. Também com a Bemaro Brasil, né, eu fui desenvolvendo muito forte a agenda da área de meio ambiente, então a gente, né, tinha grupos ali para discutir mudanças climáticas, transição energética, água efluentes, resíduos, etc. E há um tempo eu comecei a dizer para eles, né, que um próximo tema que chegaria, que ainda não estava tanto no radar, seria o impacto na biodiversidade, né, tanto o impacto da operação quanto o impacto dos produtos, né, porque algumas das ferramentas de sustentabilidade, o GRI, o Carbon Disclosure Project, eles pedem isso, né. Então, eu comecei a avisá-los, né, sobre isso e tal, como consultor, trazendo pílulas. E aí depois de um tempo veio uma demanda do Global solicitando, né, que eles respondessem ali um questionário com algumas coisas. Eu ajudei a responder o questionário, mas era exatamente isso, né, o que eu estava vendo que ia chegar, né, que as empresas ainda estão em níveis mais iniciais de discussão, mas é um tema super importante, o impacto que os negócios têm dentro da biodiversidade, né. E seus inimigos invisíveis, o que você repudia, me contar o que você vê no seu mercado que te incomoda profundamente, dá uma opinião, me conta uma história onde isso apareceu na prática, né? Eu acho que assim, é comum no meu mercado, não de quem está no mercado de ESG, mas justamente das outras áreas e outros atores, né, de questionarem o impacto financeiro das ações de sustentabilidade, né? E acho que por vezes acabam influenciando de forma negativa ações que, né, têm, às vezes não tem um potencial de retorno financeiro, mas no mínimo de sair no zero a zero, assim, né, de empatar o investimento que a empresa está fazendo naquilo, né. Eu acho que o episódio que eu já contei foi, né, uma situação disso. A gente foi entrevistar um dos diretores de uma indústria farmacêutica e logo de cara ele já saiu dizendo assim, ah, isso aí é tudo bobagem, eu não vejo nenhum valor nesse projeto que vocês estão fazendo, né? E eu acho que incomodou muito uma postura já assim muito cética, assim, no sentido de não estar nem aberto a uma discussão, a um diálogo, né, a um entendimento do porquê que de fato então o mercado, reguladores, né, uma série de atores está pressionando com relação a essa pauta
do ESG. E aí esse foi um episódio também onde eu precisei posicionar algo que eu acho que estava muito superficial, assim, né? Então a empresa, ela, enfim, ela achava que fazer ESG era só plantar árvores, então ela tinha um programa grande de plantios de árvores, mas ela ainda não tinha nenhum inventário de emissões de carbono, né? Quer dizer, ela estava dizendo, a gente está ajudando e salvando o planeta plantando as árvores, mas ela não estava olhando nem para a pegada de carbono interna dela, né? Então, quer dizer, talvez ela conseguiria até poupar muito mais árvores se ela fizesse um bom inventário, identificasse aonde estavam as suas principais emissões e com ações, né, diretamente relacionadas a isso, do que fazer um plantio de árvores desconectado do negócio, desconectado da estratégia. Então, né, foi uma situação que a gente trouxe esse posicionamento de que, olha, não faz sentido ter um programa assim tão grande de plantio de árvores se vocês não sabem nem quanto vocês estão gerando de emissões e onde está a pegada de carbono de vocês. Né? Se teve algum momento que você percebeu, nunca farei desse jeito porque isso vai contra quem eu sou. Me conta essa situação. Eu acho que com essa empresa chegou um ponto que a gente não conseguiu continuar, né? E a gente via que eles não estavam afim de fazer, né? Assim, o SG era algo que eles estavam querendo fazer para cumprir uma demanda externa de investidores e tal, mas eles realmente não acreditavam naquilo, né? E se a liderança não acredita nessa agenda do SG, eu acho que não dá para continuar, não dá para seguir. Claro que dá para fazer um trabalho de convencimento, de engajamento, de trazer eles mais para perto, mas se de fato há muito ceticismo, eu acho que não faz sentido, porque vira algo superficial, vira greenwashing, né? Você faz ações para pôr no seu site, blá, 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 mas você não acredita naquilo, né? Então, e eu acho que o greenwashing, na verdade, vai um pouco nesse jeito, vai contra quem eu sou, assim, né? Então, muitas empresas no campo da sustentabilidade, elas às vezes têm um discurso e a prática está ainda muito aquém do discurso, né? E eu acho que em alguns casos o discurso vem primeiro, ajuda a puxar a prática, mas eu acredito muito que a empresa ela deveria era começar primeiro com a prática. Quando ela está com a prática aqui, aí ela começa a comunicar e falar aquilo que ela está fazendo. Seu código interno, a essência do seu trabalho, me conta sobre um caso que te fez perceber isso aqui é o que eu faço de melhor, quais elementos estavam presentes, o que fez tudo funcionar. Eu acho que o que eu faço de melhor é ensinar as pessoas sobre sustentabilidade ESG. Então, eu acho que é levar o conhecimento, né? E eu percebi isso nos cursos de MBA que eu fiz, eu percebi isso em alguns cursos que eu mesmo ofereci. Um projeto que a gente fez para a Caixa de Seguridade, tinha uma primeira parte também que era mais essa parte de sensibilização, então também tive um feedback muito positivo e eu comecei a perceber que era isso. Eu sei falar e trazer para os negócios numa linguagem que as pessoas entendem a importância da sustentabilidade, que não fica só no discurso de vamos salvar o planeta, abraçar árvores, etc., mas de conexão disso mesmo com o negócio. E eu acho que os elementos que tiveram presentes aí, além da questão da conexão com o negócio, foram sempre exemplos práticos, então traduzir isso com exemplos reais, com questões do dia a dia do negócio, com casos, às vezes, de empresas concorrentes, empresas do setor, então acho que isso sempre ajuda também a fazer isso funcionar. Né? E descreva um episódio que mostra claramente o tipo de transformação que só eu consigo gerar, né? Só você consegue gerar, né? Então, acho que
difícil falar também que só eu consigo gerar, porque eu acho que existem outros casos, mas eu já contei também aqui, acho que de uma aluna minha da disciplina de capitalismo consciente, né, que participou de um hackathon, de um desafio de negócios internacionais, e a equipe dela ganhou, e ela trouxe que um grande diferencial da proposta que eles fizeram ali para o desafio tinha muito a ver com o que ela aprendeu dentro do capitalismo consciente. Eu acho que eu já tive esse feedback assim, de alunos de MBA, dizendo o quanto a disciplina tinha mudado também a visão que eles tinham com relação ao MBA. Então, alunos que depois me procuravam ali no LinkedIn para, né, falar sobre a disciplina, falar sobre o que eles tinham aprendido comigo. Né? Então, acho que acho que esse é o tipo de transformação que eu consigo fazer e que, né, normalmente as pessoas reconhecem. Se teve algum momento que você percebeu que existia um padrão invisível que você segue mesmo sem ter formalizado como um método, né? Acho que não é tão invisível assim, mas né, em alguns momentos eu sigo a lógica do círculo dourado ali, que fala, né, do porquê, o como e o que, né? Então que as pessoas se conectam com as empresas quando elas entendem, elas têm um porquê maior, né? Então eu procuro levar um pouco disso comigo, assim. Então, o primeiro de tudo é o porquê. Qual é a motivação para a empresa, para a pessoa falar de sustentabilidade, falar de ESG? E a partir daquela motivação a gente vai pensar no como e vai pensar no quê. Me conta uma história que resume a sua assinatura profissional, aquilo que te define, te diferencia de qualquer outro profissional do seu nicho, né? Olha, eu acho que a inovação foi algo sempre presente, né? Então, o prêmio do Walmart, né? Então, quando o Walmart lançou lá uma premiação e etc., e eu, né, pensando na forma de conectar a sustentabilidade com o negócio do Walmart, eu trouxe a ideia, né, tanto de premiar os clientes, né, assim, através dos programas de milhagem ali dos supermercados, quanto premiar os fornecedores, né? Mas eu acho que teve essa inovação de olhar um pouco para como é que você usa algo que a empresa já fazia, que era o programa de milhagem para os seus clientes, mas bonifica quem tem ações mais sustentáveis, né? E para os seus fornecedores era também criar uma premiação nesse sentido. Então eu acho que tem essa questão da inovação, né? Acho que quando a gente também foi trabalhar, né, fazer o projeto do Ambev Recicla, né, a gente desenvolveu uma metodologia de capacitação e assistência técnica com cooperativas de catadores, que ela, né, eu vinha dentro de uma escola, entre aspas, que olhava muito para a questão social e humana, né, que era a incubadora lá da Fundação Getúlio Vargas, e eu consegui trazer duas visões de produtividade e de gestão, né, financeira e administrativa, mas dizendo que é isso, se a gente quer causar mais impacto social, se a gente for mais produtivo, vai aumentar a renda do catador. Então acho que isso mostra um pouco desse meu senso de inovação, que não é só, né, inovação de ideias, mas também de mudanças de processos, né? Descreva um episódio que mostra exatamente como você trabalha quando está no meu melhor. Eu acho que recentemente a gente foi apresentar esse planejamento, né, lá na Vico, que é essa cozinha industrial. E eu acho que quando eu estou no meu melhor, eu estou facilitando pessoas, eu estou colocando pessoas para discutirem sustentabilidade né,
a enxergarem os desafios, os problemas e as oportunidades e a colocarem isso em ação, a colocarem isso em prática, a porem isso para funcionar. Então, acho que esse último workshop que eu conduzi, né, foi exatamente isso. A gente conseguiu engajar ali, né, uma empresa que também não é tão grande assim, de mais ou menos uns 50, 60 funcionários, mas a gente conseguiu engajar ali mais ou menos as 15 lideranças de áreas centrais, trazer eles para um mesmo espaço, para cada um direcionando o que era o seu tema, onde a sustentabilidade influencia mais no seu dia a dia, e que eles colocassem, então, né, no papel um planejamento daquilo que eles iriam fazer nos próximos meses com relação a essa temática. Se você tivesse que explicar a sua diferença usando apenas uma história, qual seria essa história? Eu acho que seria a minha história com a Bemauri Brasil, né? Essa grande empresa onde eu já estou com... Eu já venho há mais de 6 anos trabalhando com eles, né? Então eu comecei com um diagnóstico, um planejamento, depois a gente foi para a fase de implementação, tivemos várias diferentes formas ali de capacitação, capacitação das lideranças, capacitação da equipe do chão de fábrica e etc. Agora a gente está com um novo projeto que é o projeto de ESG para os distribuidores, né? Então já sai um pouco de dentro da empresa, mas começa a olhar um pouco mais externamente também. E eu acho que a diferença está nisso, assim, de conseguir identificando essas oportunidades, conseguir mostrando como é que a sustentabilidade ajuda o negócio a crescer e se expandir. E isso vai acontecendo à medida que eu tenho também um entendimento do negócio, de como é que aquele negócio atua, e aí vai identificando essas oportunidades e criando, né, novos projetos e novas iniciativas. Bloco 13, o cliente ideal que se conecta com a sua história, sua verdade, sua transformação. Quem você atende naturalmente antes mesmo de escolher o nicho? Me conta a história da primeira pessoa, cliente, paciente, aluno, seguidor, com quem você sentiu uma conexão profunda. Aquela sensação de eu fui feito para ajudar esse tipo de pessoa, o que essa pessoa estava vivendo, porque isso te tocou tanto, né? Eu vou falar então, acho que foi o Fernando Calçone, gerente de XI, de Segurança e Meio Ambiente, né, da DPA Brasil. E, né, eu cheguei até a DPA, né, já contei essa história também, porque, né, o Fred, que tinha sido meu chefe na Unilever em outras áreas, em outros tempos, ele era o VP de operações, e ele percebeu a importância de criar uma agenda ESG. E aí ele, né, me chamou para apoiar o Fernando, que era o gerente então dessa área dentro do processo, né? E eu percebi ali, né, que era alguém que isso, tinha uma visão muito técnica de segurança, uma visão técnica de meio ambiente, mas não tinha uma visão de ESG, né, de sustentabilidade de uma forma mais ampla, né, para além só do cumprimento de regras e legislações. E, né, e a gente, né, assim, começou com o diagnóstico, depois fizemos planejamento, formamos comitês, eu fiz uma mentoria para ele depois e dando continuidade nesse trabalho dos comitês, mas eu vendo ali que ele foi se encontrando também, né, dentro daquela função, dentro daquele cargo, né, talvez de uma realização que há muito ele não tinha, porque, né, por muito tempo ele fazia sempre a mesma coisa dentro de segurança, do trabalho e tal. E ali eu percebi que, né, existem muitos gerentes de segurança e meio ambiente como ele, que recebem essa missão da empresa de tocarem uma agenda mais ampla, né, porque estão com o meio ambiente e aí, de repente, a liderança entende que eles são as pessoas ali para tocarem uma agenda de sustentabilidade ESG, mas muitas vezes eles não sabem, né, para muito além do que a legislação de meio ambiente solicita, né? Então essa visão muito técnica. E aí precisam de repente começar a falar de mudanças climáticas, de biodiversidade, de investimento social privado, diversidade, equidade e inclusão, enfim, de outros temas que fogem ali ao dia a dia deles. E aí eu percebo que eu
eu posso poderia ajudar muito essas pessoas, né? E descreva um episódio recorrente, que tipo de pessoa sempre aparece na sua vida pedindo ajuda, o que elas têm em comum, qual padrão você enxerga. Eu acho que foram aparecendo essas pessoas, assim, pessoas que migraram de outras carreiras para funções de ESG, para funções de sustentabilidade, porque dentro das suas estruturas organizacionais eram as pessoas mais aptas ou mais recomendadas a lidarem com aquele assunto, mas que não tem um conhecimento, ou tem um conhecimento de uma parte do que é essa agenda do ESG, e que de repente se deparam com esse desafio do, ai meu Deus, e agora, né? Como é que eu vou fazer? E sem saber o que precisam fazer, com que temas que precisam lidar, né? Então acho que esse é um pouco o padrão aí, e talvez um perfil recorrente de clientes com os quais eu já trabalhei, com os quais eu já atendi, de mentorados e outros processos. E teve alguma situação em que você percebeu que existiam pessoas que floriam o seu trabalho, que despertavam a sua melhor versão? Me conta esse caso, né? Olha, eu acho que assim, posso falar do Raico, que hoje é o diretor do Núcleo de Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral. Eu acho que é uma pessoa que tem, primeiro, um alto astral muito interessante, assim, né? Uma pessoa que está sempre de bem com a vida e etc. Mas que é isso, assim, que eu acho que, né, consegue extrair o melhor do meu trabalho, né, consegue me trazer desafios dentro da área de sustentabilidade, esse dia que talvez eu nunca tenha me deparado e que me exigem, né, ir para um outro lugar, para uma outra posição. E ao mesmo tempo que tem um jeito alemão, assim, que é diferente do jeito brasileiro, né? Quando a coisa não tá legal, é um feedback, assim, muito direto, né? O brasileiro tende a florear, ele vai bem no ponto. Eu acho que isso é algo que eu tenho aprendido a lidar, mas que eu entendo que é bom também, né? Assim, a gente saber também o que a gente precisa melhorar, quais pontos não estão tão bons assim. E o brasileiro acho que tem uma cultura, às vezes, de né, não ser tão direto nisso, né? Então acho que o fato dele ser bem direto me ajuda nisso. E conte sobre um caso onde você sentiu que conseguiu transformar alguém profundamente. Quem era essa pessoa que ela precisava, o que fez você funcionar tão bem com ela? Acho que eu vou falar do Bueno aqui, é o diretor, né, da Bemauri Brasil, né, diretor da fábrica e tal. E eu acho que o que eu consegui, né, ao longo de alguns anos ali trabalhando junto com ele, com a equipe dele, foi justamente mostrando que, né, tudo aquilo que ele fazia como um diretor industrial, né, de alguma maneira já estava conectado a uma agenda de ESG, a uma agenda de propósito mais profundo, mas ele precisava mudar um pouco essa ótica, a forma de enxergar, né? Então, assim, as otimizações, melhorias de processo, claro, elas trazem resultados econômicos e financeiros, mas elas também traziam ganhos ambientais, ganhos, né, de impacto. E acho que ele foi percebendo que era isso, que o trabalho dele e da equipe dele poderia reduzir grandes impactos ambientais, né? Acho que aquilo foi tocando e a ponto também da gente conseguir ter algumas conversas em alguns momentos, assim, acho que bem humanas, né? Ele até desabafar comigo sobre certos pontos dentro da empresa que talvez com outras pessoas de dentro da organização ele não teria essa liberdade, mas que no meu papel de consultor, né, aquilo estava tudo bem, assim, né? E eu acho que foi isso, assim, e aí foi construir uma relação humana, de amizade mesmo, acho que hoje até tem, a gente já está mais distante, assim, do ponto de vista profissional, mas é alguém que eu tenho um carinho, assim, do ponto de vista de, de amigo mesmo, acho que é alguém que se tornou um amigo para além só das questões pessoais e profissionais.
Descreva uma situação em que você atendeu alguém e pensou, esse é exatamente o tipo de pessoa com quem eu trabalho melhor, né? Tô tentando pensar. Eu acho que eu trabalho melhor com pessoas também que, em certa medida, já têm um pouco desse lado humano, assim, né? Que querem ver resultados, querem ver as empresas crescendo, mas que entendem que isso é feito com equilíbrio, é, com saúde mental e uma série de coisas. Então, é, eu acho que essas são as pessoas com as quais eu consigo lidar melhor. E quem você não quer atender nunca mais e por quê? Me conta a história de atendimento que te drenou, te desgastou, foi difícil emocionalmente que essa pessoa tinha diferente, qual foi o problema real ali. Acho que teve o caso do Instituto Votorantim, que eu contei, né? A gente ficou muitos anos lá, mas era uma relação muito. Eu acho que, por mais que como consultor a gente é um fornecedor, né? Tem certas empresas que enxergam o fornecedor como, já que eu estou pagando ele, eu posso extrair a alma e etc, porque se não for ele vai ser outro, né? Eu acho que é esse tipo de relação que eu já procuro evitar, assim. Eu já tive alguns, acho que o Instituto Votorantim era um pouco essa relação de tipo, né, querer extrair ao máximo, pagando o mínimo né, sugando a sua alma e numa visão de, se você não quer, tem quem queira, né, assim. Para mim é muito contraditório, inclusive com o próprio SG, né? Acho que quando a gente pensa em SG e cadeia de fornecedores, o que a gente quer é justamente também humanizar mais essa relação, né? De entendimento de que, cara, se meu fornecedor prospera, eu também prospero, né? E a gente pode prosperar junto, mais do que para eu prosperar, o meu fornecedor tem que se dar mal, né? Eu acho que é uma visão também ainda muito comum em área de compras e tal, que, né, é essa de, cara, eu preciso me dar o mais bem possível, o cara tem que estar no limite ali entre quebrar ou não quebrar, é quando o contrato tá bom para mim, né? Então acho que o Instituto Votorantim foi isso, porque chegou um ponto assim de falta de confiança, mudança de regra de contrato, de né, assim, querer sempre ampliar o escopo e reduzir as remunerações, né? Então isso foi desgastando. E é isso. E aí descreva um episódio que você percebe que não combina com determinado tipo de pessoa, porque o que você aprendeu sobre os seus limites, né? Eu acho que tem certas pessoas que se relacionam com você só porque elas têm algum interesse por detrás, no sentido mais do que eu vou ganhar com isso, né? Até tem uma frase que eles falam do mineiro, né? Eu sou mineiro, mas trabalho muito tempo em São Paulo, né? Que assim, o mineiro, eles falam que assim, né? O paulista se preocupa com o que nós vamos ganhar com esse negócio, né? O carioca preocupa com o que eu vou ganhar com esse negócio e o mineiro preocupa com o que você está ganhando com esse negócio. Eu acho que, eu não quero ser preconceituoso aqui, mas assim, esse perfil do o que eu ganho só, né? E aí eu só estabelecendo uma relação para o que eu ganho, que é talvez o perfil mais do carioca, é o tipo de pessoa com a qual eu não combino. Né? Eu acho que eu combino com pessoas que querem ganhar juntos, que querem construir relações de ganha-ganha e etc. E se teve algum momento que você saiu de um atendimento pensando nunca mais atendo alguém assim, conta isso. Tem um outro cliente também que eu atendo que às vezes é dessa linha também de, cara, ser o fornecedor e tal, e enfim. E aí, muitas vezes, o cara tem uma demanda lá, ele me manda um trem de tipo assim, preciso de uma proposta aqui para amanhã. Né? E você sabe que o cara não precisa para amanhã, assim, tudo bem, ele tá com prazo apertado, mas, né, mas no fundo ele quer te ver sob pressão, não sei o quê. E, enfim, acho que teve um último pedido desse dele que eu falei, cara, eu não quero mais atender gente com essa pegada, né?
E seus critérios humanos, quem te faz dar o seu melhor. Me conta sobre um tipo de pessoa que desperta a sua melhor versão como profissional, que ela traz, quais características ativam o seu propósito, né? Olha, eu acho que pessoas otimistas, né, que mesmo em situações de dificuldade, desafio, conseguem ver o lado bom da coisa, conseguem ver o copo meio cheio, né? Então acho que essas pessoas são pessoas que despertam a minha melhor versão. Acho que pessoas que me desafiam intelectualmente, assim, no sentido de trazerem desafios que não são triviais, mas me deixarem construir conjuntamente, pensarem conjuntamente em soluções, né? Acho que isso desperta a minha melhor versão. Escreva um episódio em que você se sentiu orgulhoso da pessoa que estava atendendo e da evolução dela, o que ela fez, que te marcou. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que, né, também um desses clientes que eu atendo, né, tem uma pessoa que cuida da área de embalagens, né, que era uma pessoa que já tinha um viés assim voltado para sustentabilidade, etc. Mas que a gente foi, né, construindo ali um plano conjunto de embalagens mais sustentáveis, de, né, da importância dos vários R's, de educação. Eu vi que aos poucos ela foi também incorporando algumas das coisas que eu trazia em termos de conteúdo, né? Então, por exemplo, é, ela tinha um foco muito claro ali, né, em aumentar os conteúdos reciclados, aumentar materiais de fontes renováveis, etc. Mas teve um ponto que eu trouxe da educação, assim, né, de como usar as embalagens também para educar os consumidores e tudo, e que eu acho que aos poucos ela foi incorporando a ponto disso se tornar também um dos pilares do trabalho dela. E eu fiquei feliz também de ver essa, essa evolução, né? É... E se teve alguma situação em que você percebeu que só consegue trabalhar bem com pessoas que têm uma energia específica, humildade, coragem, abertura, disciplina, fé, vulnerabilidade? Eu acho que eu consigo trabalhar bem com quem tem abertura, né? Assim, então, normalmente falar de sustentabilidade, de ESG, trazer isso para a agenda das pessoas, do dia a dia das pessoas, traz um quê de mudança, né? Então, normalmente, eu penso de um jeito, eu atuo de um jeito, eu preciso mudar um pouco a minha forma de atuar, a minha forma de enxergar os negócios e etc, né? E quando a pessoa não dá essa abertura, né, fica muito difícil, assim. Então, eu tive um processo numa empresa recentemente que tinha uma pessoa da área de compras lá que era isso, assim. Então, a gente fez uma conversa, um diagnóstico, falamos do, né, precisava fazer, mas a pessoa não dava essa abertura, né? E aí, ao passo que com outras áreas da mesma empresa, onde a gente tem essa abertura, a gente vê que as coisas estão andando, estão fluindo, estão acontecendo muito mais rápidas. Mas é isso, assim, sem abertura, sem uma predisposição à mudança, né? Tem gente que às vezes resiste à mudança, é muito difícil. A dor que você reconhece de longe porque já viveu algo parecido. Me conta uma história em que você identificou imediatamente a dor de alguém porque aquela dor parecia com algo que você já viveu. Como isso mudou o atendimento, né? Eu diria que uma dor comum, né, de mentorados e de profissionais da área de sustentabilidade e ESG é a dor de falta de engajamento da liderança ou de às vezes não conseguir vender um projeto de uma forma e tal. Então, né, num desses projetos também que a gente foi fazer um diagnóstico, logo a gente percebeu que havia essa dor na área de ESG. E a gente começou a trabalhar muito nessa coisa de, não, tá bom, como é que a gente então vai conectar o negócio? Como é que a gente leva para uma linguagem que não seja a linguagem ESG, mas uma linguagem mais
que o negócio utiliza, né? Então a gente começou a virar muito essa chave para não parecer que a gente queria ser, né, assim, ativista do tema, mas sim conectar aquilo com gestão de riscos, com compliance, com, né, uma série de temas ali. E descreva um episódio onde você reconheceu um padrão emocional, físico, relacional e soube exatamente o que fazer. Né? Teve algum caso em que você pensou, entendo essa pessoa porque eu já fui essa pessoa? Conta isso, né? Eu acho que eu tô com uma mentorada nova também, né? E ela está iniciando o trabalho numa empresa nova, então tem muitos receios de como, né, fazer as coisas acontecerem, reconhecer sua chefe e tal. Mas eu acho que o principal motivo ainda é um pouco o que priorizar dentro de uma agenda SG, né? O que ela deve fazer primeiro, pensando que, né, existem vários temas que precisam ser abordados, etc. E o que vai gerar mais resultado, mais visibilidade. E, enfim, acho que eu já fui essa pessoa quando eu trabalhei na Unilever e em alguns outros momentos ali mesmo como consultor, mas acho que é isso. Quem você foi no passado que conecta com quem você ajuda hoje? Me conta uma história do passado em que você percebe hoje que estava vivendo o mesmo tipo de dor do seu cliente ideal. Quando eu, né, me tornei trainee da área de meio ambiente na Unilever e fui, né, ser responsável pela agenda de sustentabilidade, uma das primeiras coisas que eu precisei fazer foi construir um plano de descarbonização para a Unilever Brasil, né? Então a empresa já tinha lá o seu inventário de emissões e tal, mas ela não tinha ainda uma estratégia de como ela ia reduzir a sua pegada de carbono. E hoje essa é uma demanda que muitos dos meus clientes ideais têm, assim, né? Se às vezes alguns, né, não tem nem noção, não tem nenhum inventário, precisa fazer um inventário, alguns têm, já tem um inventário, tem algumas ações, mas não vem isso como um plano, e mesmo alguns que têm um plano, né, de como é que eles podem pensar em aprimorar isso. Então, eu acho que eu era esse tipo de pessoa. Essa é uma história, na verdade, foi um tipo de projeto que eu fiz e que hoje eu ajudo os meus clientes a fazer. Descreva um momento da sua vida em que você era exatamente a pessoa que hoje você ajuda mesmo sem saber. Né? Então, mas quando eu comecei a carreira falando, eu quero trabalhar com sustentabilidade, eu quero trabalhar com propósito, e eu não sabia como é que eu ia colocar isso em prática, onde eu ia encontrar esse emprego e como é que eu ia trabalhar com isso de uma maneira prática mesmo. E hoje eu ajudo esse tipo de pessoa, né? Quem quer migrar para a área de SG e sustentabilidade, quem quer trabalhar com propósito, são as pessoas que eu ajudo na mentoria, ou mesmo dentro das empresas. Teve alguma fase em que você se olharia no espelho e diria, eu era o meu próprio cliente ideal lá atrás? Me conta isso. Acho que quando eu estava na empresa, eu, né, contratava algumas consultorias para alguns temas específicos. Então, acho que eu teria contratado uma consultoria como a minha para ajudar a pensar nessa estratégia de SG mais ampla, fazer um diagnóstico e etc. Né? E quem você está preparado para transformar agora, fase atual de maturidade? Me conte sobre um tipo de pessoa que você sente que está preparado para transformar agora por causa da maturidade que você já tem. Eu acho que são, né, profissionais que hoje já estão trabalhando com sustentabilidade ESG e querem crescer nas suas carreiras e querem, né, dar um boom ali no seu desenvolvimento, ou pessoas que trabalham em outras áreas e querem migrar para essa área. Né? Então, como eu já fiz essa migração, como eu já trabalho com isso há muito tempo, eu acredito que eu consiga ajudar muito bem essas pessoas. E descreva um episódio recente em que você percebeu que poderia ajudar alguém mais profundamente do que antes. Né? Eu acho que, né, essa última empresa que eu entreguei um diagnóstico, um planejamento, né, eu vejo que por já ter caminhado por vários, ter feito isso com diferentes setores, hoje está muito mais fácil o processo.
e eu consigo também chegar a níveis mais profundos daquilo que a organização precisa fazer, como é que ela tem que direcionar os seus esforços, entrando inclusive em temas como, por exemplo, de governança, né, que nunca foi dentro dos 3 pilares do SG, o governança é o pilar que eu talvez tenha menos desenvolvido, né? Mas mesmo nesse pilar hoje eu consigo contribuir por ter aprendido e por estar passando isso com várias outras organizações. E se você pensa no futuro, qual tipo de pessoa você sente que será seu cliente ideal daqui a alguns anos? Me conta por quê. Eu acho que o meu cliente ideal daqui a alguns anos vão ser empresas e pessoas que já estão nessa jornada, não tão iniciantes, né? Acho que hoje eu ajudo muito quem está nas fases mais iniciais, sejam pessoas ou organizações, mas no futuro eu quero ajudar organizações que já estejam em níveis mais maduros, né, de discussão de sustentabilidade de ESG e pessoas que também já estejam nesses níveis mais maduros e como ajudar essas pessoas também, que muitas vão ser as empresas, as pessoas mais pioneiras, né, mas como é que elas vão então vencendo barreiras de construir caminhos que ainda não foram construídos, né? Porque hoje eu acho que eu ajudo muitas pessoas, as empresas a construírem trajetórias em ESG e sustentabilidade baseado em trajetórias que já foram feitas por outras organizações, por outras pessoas. E talvez a virada de chave para o futuro é estar mais também com essas pessoas e as empresas que estão de fato na vanguarda.